Abra sua Bíblia comigo. Evangelho de Lucas capítulo 10, verso 25. Certo dia um especialista da lei se levantou para pôr Jesus à prova com esta pergunta: Mestre, o que preciso para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: O que diz a lei de Moisés? Como você a entende? E aquele homem respondeu: Ame ao Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força, de toda a sua mente, e também ame ao seu próximo como a si mesmo. E Jesus lhe disse: Está correto, faça isso e você viverá. Verso 29. O homem, porém querendo justificar suas ações, perguntou a Jesus: Mestre, mas quem é o meu próximo? Jesus então, para responder, o respondeu com uma história. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó, quando foi atacado por bandidos. Eles lhe tiraram as roupas, espancaram e deixaram quase morto à beira da estrada. Por acaso descia por ali um sacerdote. Quando viu o homem caído, atravessou para o outro lado da estrada. Logo em seguida vinha um levita. Quando viu o homem caído, também atravessou e passou para longe. Então veio um samaritano. Ao ver o homem machucado, teve compaixão dele. Foi até ele, tratou seus ferimentos com óleo com vinho, os enfaixou. Depois colocou o homem em seu jumento e o levou a uma hospedaria, onde cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 moedas de prata ao dono da hospedaria e disse: Cuide deste homem, e se você precisar gastar mais com ele, eu lhe pagarei a diferença quando voltar. Então Jesus perguntou: Qual destes 3 você diria que foi o próximo do homem atacado pelos bandidos? E o mestre da lei respondeu: Aquele que teve misericórdia dele. Então Jesus lhe disse: Vá e faça o mesmo. Texto muito conhecido que eu li para vocês, conhecida como a parábola do bom samaritano. Usamos esse termo bom samaritano em casas de acolhimento, asilos, hospitais. É muito comum em alguma cidade você encontrar o hospital o bom samaritano, o asilo o bom samaritano, porque fala de um homem que ele teve misericórdia de um desconhecido, cuidando das suas feridas, como o próprio texto apresentou. Ela é uma história com E, uma parábola, que Jesus conta para explicar, pastor Ronaldo, ao mestre da lei, que sabia do que Jesus estava falando, sobre como viver a salvação em Cristo. Eu posso dizer para vocês que nesse início de ano de 2025, todos nós temos uma expectativa de viver grandes coisas, uma expectativa de experimentar o sobrenatural e principalmente uma expectativa de sermos preparados para aquilo que vai acontecer na eternidade. Porque nós não estamos caminhando com Deus apenas pelo que Ele pode nos dar aqui na terra. Nós não caminhamos com Deus só pelo que Ele pode nos dar aqui na terra. Eu tenho certeza absoluta que a grande maioria dos cristãos, eles caminham com Deus por aquilo que a palavra dele, que é verdadeira, nos promete na eternidade. A nossa vida ela não se limita apenas aos 70, 80, e se vivemos com muita saúde 90 anos nessa terra. É muito mais do que isso. Jesus ele declara que existe uma eternidade, e a eternidade será para os que andam e não andam com Ele. A questão não é se você vai ter eternidade ou não, a questão é onde você vai passar a sua eternidade. Se será uma eternidade de choro e ranger de dentes, ou será uma eternidade de paz e contentamento ao lado do Senhor. O que define isso não é Deus escolhendo: salvarei esse, não salvarei esse, salvarei aquele, não. É aquilo que nós estamos escolhendo através de Jesus Cristo. Ele diz: ninguém vai ao Pai se não for por mim. A eternidade, a salvação está diretamente ligada ao quanto nos rendemos, ou quando nos rendemos a Jesus. Porém, aqui no Evangelho de Lucas capítulo 10, nós vemos ali um mestre da lei. O mestre da lei era um religioso, um doutor da lei, um fariseu. E os fariseus não gostavam de Jesus. E onde Jesus estava ministrando, Miriam, eles estavam procurando, Adilson, encontrar um erro naquilo que ele pregava, para acusá-lo de contra a lei de Moisés, contra a lei do Senhor. E quando Jesus nessa passagem está ensinando, neste momento, neste episódio está ensinando, esse fariseu levanta a mão e diz assim: mestre, fala para mim por gentileza, o que eu preciso fazer para poder viver a vida eterna, ter uma vida eterna com Deus? Jesus sabia, como o próprio texto diz, ele querendo fazer ali uma pegadinha, querendo pegar Jesus no contrapé. Jesus sabia da intenção do coração deles, assim: o que você acredita que precisa? O que a lei de Moisés diz que precisa, já que você é um conhecedor da lei?
Eles, bom, a lei de Moisés diz que eu preciso amar a Deus, e conhecendo já o que Jesus ministrava, amar ao próximo. Jesus falou, ok, é exatamente isso. Se você amar a Deus de toda a sua força, de todo o seu coração, e você amar o próximo como a ti mesmo, ele falou, vai e faça. Aquele homem tentando justificar o seu comportamento, porque ele não tinha este hábito de amar o próximo, ele pergunta, quem é o meu próximo? E aí entra a história do bom samaritano. Então a história do bom samaritano, primeiro, ela nos leva a compreender o que nós precisamos fazer após recebermos Jesus como Salvador, para a eternidade ao lado do Senhor. E segundo lugar, a importância que tem desta atitude que Jesus ensina. O que nós precisamos fazer? Jesus deixa claro, servir o próximo. O que eu preciso fazer para viver o favor de Deus aqui na eternidade? Servir o próximo. E quem é o próximo? Jesus deixa claro. O próximo não é aquela pessoa que está dentro da nossa casa, porque é muito fácil, Joelmir, amar um filho. É muito fácil amar uma mãe, amar um pai. É verdade ou não é? Sim ou não? É muito fácil amar uma esposa carinhosa, um esposo carinhoso. Eu já falo carinhoso porque tem uns que falam assim, pastor, aqui está difícil. Então a gente já dá logo a direção do carinho, né, Marcos? Tem que deixar claro. É fácil amar quem está perto de você. No Natal a gente ama todo mundo. É ou não é? Depois já no Ano Novo a gente já não ama tanto. Mas no Natal é aquela coisa, a gente ama, manda coraçãozinho, beijinho, Feliz Natal, boas festas, abraça, Feliz Natal. Mas Jesus disse que o próximo não são as pessoas que estão todos os dias ao nosso lado. Pelo menos dentro desse contexto ao fariseu, o próximo que Jesus diz que nós devemos amar são as pessoas que não fazem parte do nosso relacionamento familiar, e é aqui que define a nossa salvação. E eu posso dizer para vocês que amar o próximo não vai apenas gerar o cuidado e o favor de Deus para a sua eternidade, mas se nós lermos as Escrituras Sagradas e nos aprofundarmos nelas, nós vamos entender que amar o próximo e servir o próximo, ele também vai trazer favor de Deus e recompensas terrenas. A primeira verdade sobre servir está nisso. Servir o próximo nos traz recompensas eternas e também terrenas. Abra a tua Bíblia comigo, por gentileza, no Evangelho de Marcos, capítulo 10, verso 43. Eu estou falando isso por quê? Porque nós vivemos tempos, Beto, onde as pessoas esqueceram do próximo. A eternidade e o favor de Deus, elas se manifestam ao coração daquele que cuida do próximo. Pessoas que estão caídas, e foi por pessoas que Jesus morreu na cruz do Calvário. Quando Jesus foi questionado pelos seus discípulos sobre os sinais dos últimos dias, ele traz um confronto aos fariseus em Evangelho de Mateus capítulo 25, já vou ler Marcos. E depois que ele sai falando dos últimos dias, então quando ele sai, os discípulos Davi perguntam para ele, mestre, quando vai acontecer de fato essa manifestação dos últimos dias? Quando o mundo vai acabar? Quais serão os sinais? E Jesus ele vai dizer quais são os sinais: guerras, rumores de guerras, fomes, pestes, terremotos. Tudo que nós estamos ouvindo acontecer hoje, Jesus declarou. Jesus ele vai falar dos sinais dos fins dos tempos. E um dos sinais qual é, Andréia? Ele diz assim, o amor de muitos esfriará. E nós já estamos vivendo este amor frio. Nós já nos assustamos mais quando vemos pais matando filhos ou filhos matando pais. Há 30 anos atrás nós vimos o caso de um pai que jogou a filha pela janela, um advogado chamado Nardoni, lembra disso? Meu Deus, ficou se falando 60, 90 dias do caso Nardoni. O que tem de pai matando filho hoje já não se fala mais. O amor esfriou. Nós perdemos essa conexão por os que estão próximos. Imagine aqueles que não são tão próximos. Agora voltando a essa primeira verdade sobre servir, que o servir ele traz recompensas eternas e terrenas. Olha o que Jesus fala no Evangelho de Mateus capítulo 10, capítulo 10, 43, que eu pedi para você abrir. Ele diz assim, eu vou explicar o contexto antes. Os discípulos estão discutindo
sobre quem ficaria ao lado direito ou ao lado esquerdo. Os dois irmãos, João e Tiago, pedem para Jesus: deixa a gente sentar um de cada lado. Os outros, ouvindo isso, ficam indignados, falam: vocês estão de palhaçada, agora vocês querem ficar com o melhor do molho? Porque eles pensavam que o governo de Jesus era terreno, queria ser assim, um ministro da fazenda, o outro ministro da economia, o ministro da justiça. E então eles questionando sobre a situação, quem vai estar nessa posição de liderança. Jesus, ele diz assim: mas entre vós não é assim. Pelo contrário, se você quiser se tornar grande, deverá ser aquele que serve. Diga: aquele que deseja ser grande tem que servir. E ele diz: e quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem, que é o Jesus, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então Jesus, ele me leva a compreender: se eu desejo ser grande, se eu desejo, nas palavras de Jesus, ser o primeiro, ele diz: comece a servir. A cultura da nossa sociedade diz: você, para ser grande, tem que ser servido. O mestre que passou por essa terra, o nome que está acima de todos os nomes, Emerson nos ensina: quer ser grande? Sirva. Quer gerar autoridade dentro da sua casa? Sirva. Quer gerar autoridade no seu trabalho? Sirva. O resultado do servir não são homens que vão gerar na sua vida, mas é o próprio Deus. Pode dizer um amém por isso? Não é o tipo de palavra, sinceramente, que nós gostamos de ouvir. Mas se você quer viver recompensas eternas e terrenas, quer viver o governo em 2025, experimente colocar a sua vida à disposição do outro, e você vai experimentar o extraordinário. Nós vamos encontrar, na minha avaliação bíblica, a única vez que Jesus diz que vai pagar a conta que ele não fez, é para servir. Efésios capítulo 6, verso 7, ele diz assim: sirva o homem, e Deus o recompensará. Ele diz: pode servir, não espere a recompensa de quem você servir. Porque muitos de nós, Maurício, estamos frustrados em servir o próximo, porque diz assim: mas ninguém reconhece. Deus diz: não precisa, eu vou te reconhecer. Diga amém por isso. Em 2025, essa é a proposta da palavra de Deus no dia de hoje. O quanto nós estamos dispostos a servir, o quanto nós estamos colocando a nossa vida ao serviço dos outros. Quanto tempo da nossa vida nós estamos tirando para ajudar aquele que não conhecemos? Nós vivemos um tempo onde nós queremos ser servidos no estacionamento da igreja, falando de igreja, queremos ser servidos com um banheiro limpo, queremos ser servidos com os nossos filhos no Kids, no Teens, no Eleve, queremos ser servidos com uma cadeira confortável, queremos ser servidos com uma música, com um tempo de adoração que nos aproxime de Deus. Mas o quanto nós estamos dispostos a servir? Quanto? O quanto nós estamos doando do nosso tempo aos outros? Quanto? Eu falo isso com muito amor e carinho. Se queremos ser o primeiro em 2025, está na hora de nós despertarmos para este princípio poderoso: servir. Se queremos ser grandes, reconhecidos, termos governo em 2025, precisamos estar dispostos a servir. E Jesus, ele diz que o servir não é apenas o que está em casa, mas é servir o desconhecido. Eu acho muito interessante, Clebinho, como Jesus, ele fala sobre o amor. Então aquele homem fariseu declara da lei mosaica, dizendo assim: ame ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus fala: muito bem, faça isso. Aí ele questiona: tá, mas quem é o próximo? Jesus conta a parábola. Jesus está contando uma parábola do próximo que deve ser amado, e conta a parábola do bom samaritano, que amou um desconhecido. Como que nós amamos o desconhecido? Não é abraçando e beijando. Nós demonstramos o nosso amor, o nosso carinho, pelo conhecido abraçando e beijando. Olha que coisa interessante. O próximo que está dentro de casa, nós vamos gerar o nosso carinho, o nosso afeto como? Abraçando e beijando. Você quer gerar afeto para os seus filhos? Agarre eles, beije eles, abrace eles, demonstre afeto no toque físico também. Um homem que fica abraçando os outros homens, na cultura que nós temos, o cara olha e fala: ih. Ou um homem que fica abraçando a mulher que não é dele, é ruim ou não é? Sim ou não? É muito esquisito. Então como que nós vamos amar o próximo?
cuidando das necessidades dele. Olha como Jesus diz: ame o próximo. E o próximo, ele revela, Yuri, o que? Ele revela o próximo caído, machucado, Elza, e aquele desconhecido tratando das suas feridas. Então dentro de casa nós amamos abraçando e beijando, fora de casa nós amamos servindo os necessitados. Esse é um dos principais segredos e princípios para 2025. Quer viver o extraordinário de Deus aqui na terra, terreno e também na eternidade? Sim ou não? Disponha-se a servir. Comece servindo dentro da sua casa. Tem muita gente que está disposta a servir lá fora, mas ele não serve dentro de casa. Alguns jovens que sonham em fazer missões lá fora, mas não lava a própria cueca. Tem que começar por aqui. E com todo amor e carinho também, já vou falar logo de joelho para pedir perdão. Já vou começar assim. Coloque amor nas minhas palavras. Tem muito adolescente que não faz nada em casa porque não foi ensinado e cobrado para isso. Tem muita mãe reclamando do filho de 18 anos que não ajuda, mas ela nunca ensinou o abençoado a ajudar. É verdade ou não é? Olha a nossa cultura, não é geral isso, mas eu vejo isso dentro de sala de atendimento. Só esse ano foram quase 500 atendimentos que eu fiz. E olha que eu diminuí a agenda. Tenho mais de 32 mil atendimentos. E eu vejo muito isso. A mãe cria meninas, então ela ensina a menina Maria a lavar, a cozinhar, barará, barará. A mãe cria menino, ela leva o prato de comida feito para ele. Eita, já começou a ficar ruim. E depois reclama quando o cidadão não arruma a cama dele. Ei, muitos de nós estamos reclamando da falta de serviço dentro de casa porque nós não ensinamos a nossa família a servir. É uma cultura. Por um outro lado, nós também olhamos o serviço para o próximo lá fora e não ajudamos dentro de casa. Tem muito homem que reclama se ele não encontrar o prato de comida na mesa, se ele não encontrar aquela camisa que ele quer passada, mas o quanto ele está disposto a servir dentro de casa. Nós precisamos aprender a servir o próximo dentro de casa e o próximo que está lá fora. Mas nós não vamos conseguir ter uma cultura de servir lá fora se nós não começarmos a servir aqui dentro. O quanto nós estamos dispostos para começar a servir dentro de casa. Porque se eu lavar a louça, eu perco minha autoridade. Você revela a sua autoridade lavando a louça, meu irmão, com a facilidade que existe hoje. Erickson, nossa, não sei se a tua mãe foi assim, mas minha mãe na adolescência, para lavar uma roupa, ela tinha que ir no rio e bater roupa na pedra. Hoje nós reclamamos de estender a roupa que a máquina já lavou e centrifugou. A esposa sai correndo e fala assim: amor, pelo amor de Deus, coloca a roupa no varal. Ele não coloca. Quando ela chega no final do dia, a roupa já ficou com cheiro, tem que lavar de novo. Vai gastar mais luz, água e sabão. Por quê? Porque a gente não prioriza. Sabe por que os nossos filhos são ruins de servir? Primeiro, porque nós não ensinamos. Segundo, porque nós não servimos. Não servimos. E como eu falei, algumas mães com todo amor e carinho, ela fica estressada em casa, a neura da limpeza. Ninguém me ajuda. Não pediu para ninguém ajudar também? Distribui o serviço, já levanta e fala: você vai fazer isso, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Porque você ensinar seu filho, você conduzir seu marido, você provocar sua esposa a servir, não é uma questão apenas para aliviar sua carga. É um princípio poderoso para eles viverem o poder de Deus nessa terra. Diga amém. Segunda verdade sobre servir: primeiro, você traz recompensas aqui na terra. Jesus diz que nos tornamos grandes. Segundo, Ele vai nos trazer prosperidade e governo. Quando lemos a Bíblia Sagrada, nós vamos descobrir que muitos dos homens, Léo, que impactaram a vida de milhares de pessoas nas Escrituras, começaram onde? Servindo. A história de José do Egito, Samara. José do Egito, que se tornou o segundo homem no governo da maior nação da sua época. Um hebreu que foi para o Egito como escravo. E o que ele fez como escravo? Serviu na casa de Potifar, serviu na prisão, serviu o carcereiro, serviu o faraó e serviu que se tornou governador. Jesus, ele está falando não é do que ia acontecer, ele falou do que já aconteceu. Quer ser o maior? Sirva. Avalie a história de Neemias.
Neemias ele reconstruiu os muros que foram destruídos por Nabucodonosor da cidade de Jerusalém em 52 dias. Qual era a função de Neemias no governo de Artaxerxes, o império da Pérsia que dominava Israel? Copeiro, servo. Ele servia, e Deus o permite, servindo a Artaxerxes, ter a graça de Artaxerxes para reconstruir os muros. Depois se torna governador daquele povo. Começou onde? Servindo. Vamos olhar a história de Davi, o rei mais poderoso, que teve mais influência sobre todo o território de Israel, que até hoje ele é relevante para a cultura judaica. Como que Davi se tornou esse homem tão poderoso dentro da cultura? Servindo seu pai, servindo seus irmãos, levando pão e queijo, servindo Saul quando ele ficava endemoniado, ele tocava harpa, servindo, se tornou rei. Pastor, Deus tem uma palavra na minha vida que eu vou ser grande. Vai ser grande? Começa a servir. Quando nós servimos, Deus nos coloca no lugar de governo. Agora servir é servir com o coração disposto e não com reclamação. Já perdeu a recompensa. É servir com disposição. Posso ouvir um amém? Amém. Quando nós lemos a história de Daniel, outro jovem hebreu que foi escravo na Babilônia agora, quem Daniel se tornou? Ele se tornou ministro, conselheiro de reis. 3 reis passaram e lá estava Daniel servindo. Agora numa posição de destaque. Começou onde? Servindo. Então nós precisamos mudar a nossa cultura. Quando você serve a sua esposa, ou quando você serve seu esposo, não tem uma questão de eles estão me explorando. Deus diz assim: sirva o outro e Deus te recompensará. Ninguém reconhece, Deus reconhece. Ninguém recompensa, Deus recompensa. Ninguém faz, Deus vai fazer. Amém, queridos? Aliás, quanto menos as pessoas fizerem, mais você vai receber de Deus. Posso ouvir um amém? Isso é a Bíblia me ensinando. Tanto que Jesus disse: o Filho do Homem não veio a esta terra para ser servido, mas para servir. O exemplo de Jesus. E por que eu e você achamos que somos melhores ou maiores do que Jesus? Terceira verdade sobre servir: servir não depende de posição, mas depende de disposição. Quando lemos agora, voltando à história do bom samaritano, a Bíblia diz que aquele homem foi atacado, roubado, ferido, lançado na beira de um caminho. E preste atenção que a Bíblia diz que isso aconteceu entre Jerusalém e Jericó. Jericó era uma cidade onde muitos sacerdotes e levitas moravam. E Jerusalém era onde estava o templo, Joelma, onde eles serviam. Então era muito comum os sacerdotes saírem de Jericó, os levitas saírem de Jericó, que era uma cidade que tinha um custo de vida mais baixo, inclusive. Andavam 27 quilômetros. O problema desses 27 quilômetros é que eram 27 quilômetros de montanha, 1.200 metros de altura. Era íngreme. Então eles saíam de Jericó, subiam até Jerusalém, serviam na sua escala de trabalho. Quem eram os sacerdotes? Os sacerdotes eram os intermediários entre Deus e o povo. Então o sacerdote levava o povo para Deus. Quem eram os levitas? Que auxiliavam os sacerdotes no seu ofício ministerial e serviam o tabernáculo, o templo. Então os dois eram religiosos que não tinham terra para cultivar e eram sustentados pela contribuição do povo para servirem no templo. Eles saíam de Jericó e vinham para Jerusalém. Esses homens vieram a Jerusalém, Suelen, serviram em Jerusalém e voltavam, porque a Bíblia diz que este homem estava caindo no caminho de Jerusalém para Jericó. Diga comigo: descendo. Eu estou dizendo isso por quê? Porque eu já vi gente dizendo assim: aquele fariseu, aquele sacerdote não parou porque o sacerdote não podia tocar em uma pessoa morta, e se ele parasse, ele se tornaria impuro e não poderia exercer a sua função sacerdotal. O que é isso? Está errado. Número 1, a lei dizia que ele não podia tocar em uma pessoa morta. Aquele homem estava morto, então ele não se tornaria impuro. Ah, mas poderia ter sangue. Não se tornaria impuro. Número 2, a Bíblia diz que ele estava no caminho de Jerusalém a Jericó. Ele já tinha servido, ele estava voltando. Então aquele homem não serviu, não é porque ele não queria se tornar impuro, ele não serviu porque ele não quis. Servir não tem a ver com posição, tem a ver com disposição. Eram homens, Elisiane, religiosos.
que cuidavam ou deveriam cuidar do povo, mas quando passaram pelo necessitado, deram as costas. A Bíblia diz que o fariseu, que o sacerdote, perdão, ele atravessou a rua. O levita, a mesma coisa. O que isso significa? Ah, pastor, é assim mesmo, pastor não gosta de servir as pessoas. E pastor, ministro de louvor, pensa numa classe. Ei, nós gostamos de colocar na conta dos outros. Sabe o que eles representam? Não representa quem está só no altar, representa todos aqueles que pregam uma coisa que não vivem. Tem muita gente pregando o evangelho nas suas redes sociais, mas ele está passando pelo necessitado, pulando ele e ainda xingando. Isso não está fazendo nada na vida. Isso é um desordeio. Ei, olhar para o necessitado e dar as costas para ele não nos difere daquele religioso. Hipocrisia, falar e não fazer. Não tem a ver com posição, tem a ver com disposição. Aqueles homens passaram e não estavam dispostos a cuidar de quem tinha necessidade. Agora o samaritano, quem era o samaritano? O samaritano era um povo mestiço, que quando os persas invadiram o reino do norte, o reino do sul, eles trouxeram povos de outras culturas para coabitarem com os judeus. Eles se tornaram mestiços, agora não eram judeus puros, então eram rejeitados pelos judeus, os samaritanos. Por isso eles fizeram lá no Monte Gerazim, um outro templo, um outro lugar de culto, de sacrifício. Eles eram rejeitados. Um fariseu, um religioso, quando passava, judeu, quando passava por um samaritano, ele cuspia no pé do samaritano. Eles oravam e diziam para Deus que eles não sejam atendidos pelo Senhor. E Jesus ensina que aquele que era rejeitado pela cultura judaica foi aquele que serviu. Foi aquele que não só cuidou do necessitado, como levou para a hospedaria, enfaixou suas feridas, pagou pelo serviço da hospedaria e disse: se gastar mais, eu volto e te pago. Ele fez, isso é proatividade, ele fez mais do que lhe foi pedido. Quem está me entendendo, diga amém. Ele não tinha uma posição de religioso, mas ele tinha uma disposição. Quer viver 2025 sobrenatural? Quer viver o cuidado, a preparação para a eternidade? Quer viver as recompensas eternas e terrenas? Deixa eu te provocar. Sirva. Sirva os desconhecidos, sirva os conhecidos, sirva a casa de Deus. Quando eu falo servir a igreja, não é o templo, são pessoas. Hoje nós temos, não estou pregando isso para poder levantar voluntários. Hoje, pela misericórdia de Deus, temos 294 voluntários. Dá uma glória a Deus por isso. São 294 pessoas que trabalham sem salário, servindo para que esses cultos aconteçam. Só que eu posso dizer para você, tem mais serviço. Você vai hoje no departamento maternal, onde as nossas crianças de 2 a 5 anos estão lá, nós temos déficit de professoras. Aí você diz assim: ai pastor, mas é que eu não tenho formação. Não tem que ter formação, tem que ter disposição. Você vai no departamento do estacionamento aqui do parque. Ô Jesus, dificuldade para fazer uma escala, né, William? É difícil demais fazer uma escala, porque ninguém quer molhar lá fora. E última lição, a última verdade que eu aprendo com esse texto: como devemos servir os necessitados? Como servir? Eu entendo, amados, que o primeiro grupo que nós vamos servir são os dentro da nossa casa. Já falei isso, Márcio. Pastor, mais do que eu estou servindo? Amém, se você já está servindo a sua casa, glória a Deus, já a tua conta está paga. Alguns de nós talvez precisamos fazer mais. Então nós precisamos começar o ano de forma, Alexandre, diferente. Talvez sentando em família e dizer assim: o que? Porque normalmente quem organiza o serviço de casa é a esposa, sim ou não? Normalmente é isso. O marido chega para a esposa e fala assim: meu amor, porque às vezes a gente é bom para reclamar, né? Meu Deus, esse negócio está uma bagunça. A gente diz assim: o que eu preciso fazer para ajudar nessa bagunça? Qual é a minha parte? Divide o serviço aqui. Lá em casa nós somos em 4, fora Ana. Meu irmão, 4 braçudo. Dá para fazer serviço para caramba. Me diz aí o que eu preciso fazer. Disposição. Primeiro grupo, sirva a sua família, sirva seus pais. Tem gente, meu irmão, que a casa dele é maravilhosa, confortável. A casa do velhinho, o pai está caindo o telhado, e ele diz que nunca tem tempo. A casa da mãe, um mato tomou conta, parece uma floresta amazônica. Aí passei que minha mãe é relaxada, a velhinha está com 80 anos, você acha que ela vai pegar a foice e vai cortar o capim?
ajuda, serve. Tem gente que ele tem a habilidade. Pastor, como é que eu posso começar a servir? Começa por aquilo que Deus te deu. Você tem habilidade, serve com aquilo que você faz. Posso ouvir um amém? Segundo grupo de pessoas que nós vamos servir os caídos. Quem são os caídos? Aqui o texto fala de um homem que foi roubado, mas eu vou trazer aqui uma forma que nós podemos servir em 2025. Sirva os caídos espiritualmente. Todos nós conhecemos pessoas que estão clamando por um cuidado de Deus na sua vida, Tiago. Nós entramos no ônibus, segundo as pesquisas, 30% da população brasileira é cristã evangélica. Significa que cada 10 brasileiros, 3 são cristãos evangélicos, 7 não são. Significa que desses 7, nós vamos encontrar pelo menos uns 20%, ou seja, 2, que estão desesperados por algo que vem acontecer na sua vida. Isso está dentro do ônibus, isso está dentro da empresa onde você trabalha, na faculdade que você estuda, no restaurante que você almoça. Experimente começar a falar da misericórdia e da graça de Deus para as pessoas. Ai, pastor, elas vão rejeitar. Sabia que não vão? Nós todos os dias estamos encontrando pessoas caídas espiritualmente. Quando eu digo caídas, é aquele que nunca conheceu Jesus, ou aquele que está longe dele. E eu e você estamos estendendo a mão para essas pessoas, ou estamos espantando elas de Jesus? Nós precisamos estender a mão para os caídos emocionalmente. Pesquisas mundiais dizem que hoje 51% da população mundial está sofrendo de alguma patologia mental voltada à depressão e ansiedade. De cada 10, 5 tem depressão e ansiedade. No Brasil diz que 45% dos nossos jovens e adolescentes. O que é uma pessoa com crise de ansiedade? Ela está caída emocionalmente, desesperada por cura. Jovens e adolescentes tendo crises de pânico. Estenda a mão para os que estão caídos nas emoções. O problema é que nós não estendemos a mão, pelo contrário, nós julgamos. Você é uma mal amada, você é um amargurado. E o que muitas vezes nós fazemos lá no trabalho? Rejeitamos. Lá na faculdade, rejeitamos. Lá no bairro, rotulamos. Estenda a mão para os caídos emocionalmente. Estenda a mão para os caídos fisicamente, como este homem ferido. Amados, muita gente quer desenvolver ministério. Não, porque eu quero orar pelos enfermos. Quer orar pelos enfermos? Vamos para a UPA, vamos para o pronto-socorro. Você quer dar valor à sua vida? Vai no Erasto Gettner. Vai orar pelas pessoas que estão com CA, lá com câncer. Vai ver quanto desafiador. Nós só valorizamos a nossa saúde quando perdemos. E não precisa você perder a sua saúde. Vai servir os que já perderam, para você poder valorizar mais o que você tem dentro de casa. Quem está entendendo, diga amém. Quer valorizar seu pai, adolescente? Procura a Nessa, que é a nossa líder no Ministério Evangelismo, e pede para você acompanhar uma visita nossa numa casa de acolhimento da prefeitura que nós servimos. Você quer estar reclamando da vida? Visita com a gente um orfanato, visita com a gente um asilo. Aí você vai ver o que de fato é sofrimento, o que de fato as pessoas estão enfrentando, e nós podemos estender a mão para elas. Quer ser o primeiro? Sirva. Servir os caídos. Ah, pastor, e financeiramente? Sinceramente, se você estiver disposto a servir os caídos espiritualmente, os caídos emocionalmente, servir os caídos fisicamente, o que está precisando de dinheiro acaba sendo um percentual tão pequenininho, que as pessoas precisam muito mais é de restauração, transformação, cura, do que dinheiro.